Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos à SPM, ao evento Social Media Week, o maior evento de mídias sociais da América Latina. Eu sou professora, meu nome é Heloísa, e para nós é uma satisfação, é um prazer estar aqui na SPM, falando da nossa história, não é? E compartilhar com vocês esse momento tão especial para nós. E queremos agradecer a presença de vocês, agradecer a organização do evento, que nos possibilitou estar aqui, no auditório originalmente chamado de Professor Philip Kotler, né, o Papa do Marketing, que hoje ganha o nome de Vingadores. Esse é meu amigo, professor Daniel Capella. Boa tarde, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês, pela presença dos nossos alunos, ex-alunos, colegas, amigos, pessoas que vieram prestigiar o nosso trabalho. Obrigado à organização do evento pela oportunidade, obrigado ao pessoal que votou, né, porque nós passamos pela curadoria, passamos por um longo processo, e para a gente é uma honra mesmo estar aqui no Auditório Vingadores, no Auditório Kotler. Bem, a nossa pergunta inicial para todos vocês é: sua história é importante para alguém? Qual é o poder da sua história? E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre histórias. Cada fragmento, cada momento que a gente passa na vida, muitas vezes nós não damos o devido valor, né? Quando é um momento difícil, a gente precisa passar logo por aquilo. Quando é um momento de glória, logo vem uma nova necessidade, e a gente muitas vezes acaba não dando o devido valor. No entanto, a sua história, seja ela positiva ou negativa, ela tem um valor imensurável, e principalmente para outras pessoas, porque aquilo que você passou pode servir como uma inspiração para outro. Com certeza. Inclusive, tem pessoas aqui, né, alunos nossos, ex-alunos, que também são inspiração para nós. A história que vocês constroem também nos inspira. Em especial, tem uma pessoa aqui na plateia também que é uma inspiração para mim e para o meu amigo, mas que eu vou citar em um momento oportuno. Histórias são importantes. Por que, Capella? Que histórias são tão importantes? Bom, histórias constroem, fortalecem a identidade de pessoas, de indivíduos, de civilizações, de povos, de nações. Histórias, quando nós chegamos numa nova nação, num lugar, um novo ambiente em que a gente não conhece, logo a gente fica sabendo quais são os valores, o que se acredita naquele lugar, o que se faz naquele lugar, o que é importante naquele lugar. E isso somente é possível conhecer por meio de histórias, ouvindo contos, narrativas sobre o que se faz, o que se constrói naquele lugar, o que é importante naquele lugar. E tudo aquilo que nós fazemos, todas as conexões que nós fazemos durante a nossa vida fazem parte da construção da história de quem nós somos. E isso sempre vai ser importante para alguém. Por que elas são importantes? Porque ela também transmite cultura, valores, conhecimento. Histórias demonstram, né, servem para expandir os nossos horizontes, para mostrar outras formas de se viver, outras coisas em que as pessoas acreditam, outras coisas que são importantes para o outro. Histórias são muito importantes para superar, para evoluir, para possibilitar para as pessoas evolução. A partir do momento que eu conheço outras formas, que eu descubro outras formas de se viver, outras formas, outros tipos de crença, eu amplio, eu minimizo, eu aumento a tolerância, eu possibilito outros horizontes para as pessoas por meio da cultura. Cada um de nós é um ser único. Cada um de nós tem valores. Cada um de nós tem habilidades. Temos defeitos também, obviamente, muitas coisas a melhorar, mas a gente precisa focar naquilo que é positivo. Até das coisas que acontecem conosco que podem não ser tão agradáveis, e a gente ouve falar isso muito, a gente tem que transformar isso em coisas positivas. É uma questão de você virar a chavinha, né, do mindset. Eu tenho que ter um mindset de crescimento, um mindset positivo. Então, aquilo que acontece de ruim, eu vou usar para melhorar. Até isso. E por que as histórias são importantes? Porque elas inspiram pessoas. Nós estamos aqui inspirados por histórias de muitas pessoas, né? E nós queremos que vocês também se inspirem em histórias. A gente tem aqui vários alunos nossos que vieram nos prestigiar, né? A gente tem a Isa ali, de pé quebrado,
que veio na chuva, né, para assistir a nossa palestra. E, com certeza, muito em breve, a sua história também será contada, né? A gente constrói isso, e a gente que escolhe construir isso. A gente tem veteranos aqui também conosco hoje, inspirando pessoas. E aí, nós viemos aqui para falar dessas histórias, né, para contar que muitas pessoas estão fazendo uma deliciosa limonada com os limões que a vida lhe deu. Mas os limões nem sempre, né, são agradáveis de serem digeridos. São muitas as oportunidades que a gente tem, e muitas vezes essas oportunidades elas são disfarçadas de dificuldades, de obstáculos. E nós viemos contar histórias de pessoas que aproveitaram aquele tropeço, aquela coisa aparentemente negativa, aquele aparente bloqueio, aquela impossibilidade, e ainda assim construíram coisas interessantes e ainda assim criaram perspectivas positivas. Eu tenho que contar um segredo para vocês. A gente estava ensaiando a palestra, né, a gente colocou lá na parede, né, da casa dele, vamos ensaiar. Mas eu tinha certeza que ia sair tudo diferente. A essência é a mesma, mas está tudo diferente do que a gente ensaiou, tá? Olha, que linda, a Amanda está aqui. Obrigada. E aí a gente vai falar um pouquinho, né, de por que a gente chegou aqui, do como a gente chegou aqui, por que isso é para nós um projeto. Ele é um projeto de vida. Inicialmente, a gente não pensou e não pensa em ganhar dinheiro com isso. Na verdade, a gente quer usar esse projeto justamente para inspirar pessoas. Nós estávamos há exatamente um ano atrás, em setembro do ano passado, numa palestra sobre educação empreendedora. Nós somos professores e, sempre que podemos, participamos de cursos de treinamento, de capacitações. E a palestrante, num dado momento, ela disse o seguinte: empreendedor não é quem tem a ideia, empreendedor é quem faz. E aí, nesse momento, eu falei, cara, estamos perdendo tempo. Virei para o Capela, né, a gente estava junto nesse dia, virei para ele e falei, nós vamos escrever um livro. E ele virou para mim e falou, oi? Eu falei, é isso aí, nós vamos escrever um livro. Mas como assim? Vamos escrever um livro sobre o quê? Eu falei, sobre as histórias dos alunos que fizeram curso técnico, histórias de jovens que cursaram ensino técnico e o que isso foi importante na vida deles. Na mesma hora, eu peguei, né, ele pegou o bloco de notas dele do celular e começou já a criar um roteiro, né, desse projeto. O que a gente vai perguntar, o que a gente vai contar dessas histórias. E aí, na mesma hora, eu peguei o meu celular, mandei, né, uma mensagem via WhatsApp. As mídias sociais são maravilhosas, não é? Para uma pessoa que nos inspira. Muito, muito. Que está aqui na plateia. Está aqui na plateia. Vou me emocionar. Não tem problema. Histórias. Os alunos já estão acostumados com isso, porque até assistindo vídeos, né, eu me emociono. Que é a minha prima, Patrícia, está aqui na plateia. Dá um né, tchauzinho. deixou isso. lá os afazeres dela. Ela é escritora, ela é youtuber, ela é blogueira, ela é empreendedora. Ela é gente que faz. Nossa, ficou clichê, né? Mas realmente ela é gente que faz. Mandei uma mensagem para ela na hora, sabendo que ela é super mega tarefada. Falei, tivemos um insight aqui, nós vamos escrever um livro. Nós queremos contar a história de jovens que cursaram ensino técnico. Como que a gente faz? Por quê? Né? Se você não sabe, você tem que perguntar para quem sabe. Né? Esse é o negócio, a gente fala isso, né? Não sabe, mas tem que conhecer alguém que sabe. E ela falou, tá, mas como que vai ser isso? Aí fomos conversando e tal, ela falou, olha, publicar um livro não é tão simples. É claro que qualquer um pode escrever um livro, pagar, né, uma demanda de impressão, está lá, publicou. Mas a ideia não era essa. Aí ela falou, por que vocês não fazem e-book? Né? O e-book ele é mais fácil, ele é mais barato, e você consegue disseminar isso, né, de uma maneira mais fácil. À medida que o negócio for crescendo, que for ganhando, né, como os meus alunos me ensinaram, hype, né, quem sabe vocês não juntam essas histórias numa coletânea e não fazem uma publicação impressa. Então, aí nós começamos a, de fato, pensar nisso. Eu entrei em contato com uma amiga da Soap também, me deu umas dicas, e aí a gente começou a fazer esse trabalho. Convidamos também uma professora, né, que trabalha com a gente, a professora Denise Guaranha. Quero agradecer aqui a participação dela nesse projeto, porque ela é a revisora, né, de todos os nossos trabalhos. Inclusive, ela
revisou esses slides para nós também. E uma das histórias que a gente vai falar ainda é a moça que desenvolve as ilustrações dos nossos livros. Ela é uma estudante de designer e nós a convidamos e ela topou na hora participar disso. E eu falei para ela, olha, só que a gente não tem dinheiro para isso, né? É um projeto filantrópico, né? A gente não tem dinheiro para pagar, porque a gente sabe o valor do trabalho das pessoas. A gente sabe que fazer ilustração, né, é um trabalho muito valoroso. Ela falou, não, professora, né? Ela falou, eu quero participar. Eu sempre tive vontade de participar de algo assim. Vai ser uma honra para mim. Então, é aí que a gente começa também a construir a nossa história, por conta, né, dessas conexões que a gente faz ao longo da vida. E nós jamais imaginaríamos que estaríamos aqui hoje falando sobre isso. Mas as coisas acontecem da maneira que tem que acontecer, não é? Então, né, há um ano atrás, nós decidimos fazer, né, sair do mundo das ideias, tirar esse projeto dos sonhos e, de fato, realizar. Algum comentário? Amigo. Bom, o casting, né, a escolha das histórias, felizmente, foi algo muito, não foi muito difícil, porque são muitas as histórias que acontecem o tempo todo e basta você ter a sensibilidade de olhar, né? Então, aquela conversa pós ou pré-aula revela muito sobre cada uma das pessoas que convivem com a gente. E, movidos aí por essa frase que a palestrante falou, nós já começamos a definir o roteiro, a definir as pessoas, e já estamos aí na terceira história. Sim. Nós entrevistamos jovens com histórias de vida, com sonhos, com medos, com inseguranças, e tivemos o cuidado de representar nesse projeto cada tipo de história, cada tipo de narrativa, de modo que todos os alunos e todas as pessoas que forem atingidas por esse projeto se sintam representadas, né? Pessoas com inseguranças, como a timidez de falar em público, pessoas que querem mudar de vida, pessoas que querem novas perspectivas, que querem mudar de cidade, pessoas que querem conhecer outros lugares do mundo. Então, o nosso projeto vislumbra muito isso, mostrar que a sua origem não precisa ser uma sina, a mostrar que as dificuldades acontecem para todos, ricos ou pobres, né? Porque, na verdade, medo, insegurança, dificuldade é simplesmente coisa de gente, não é? Nós aqui, por exemplo, só Deus sabe a insegurança, o medo, né, de errar e de não dar certo, e estamos aqui. Gente, vocês não têm noção que está aqui em cima. É tenso, viu? Eu estava tranquila a semana inteira, todos os dias. Falei, tem alguma coisa errada, eu estou muito tranquila. Mas quando a gente chega aqui, né, eu acho que quem faz teatro também tem um pouco disso, né, Amanda? Quando tu sobe no palco, você fala, caraca, o que eu estou fazendo aqui? E a energia e a responsabilidade do lugar também, né, do público, né? Verdade. Vamos lá. Só falando um pouquinho, né? Ele falou dessa intencionalidade da escolha, né, das histórias. Às vezes, a gente olha para a vida de alguém e a gente fala, nossa, a vida dessa pessoa é tão perfeitinha, né? É uma vida cor-de-rosa, está tudo certinho. E nem sempre é assim. Às vezes, são coisas tão mínimas, mas que para aquela pessoa incomoda, para aquela pessoa faz uma diferença gigantesca, brutal. E aí, o ponto de encontro, né? O ponto de encontro dessas histórias foi a escola técnica pública, um espaço, um ambiente que é lugar de gente. Mas eu quero falar escola técnica pública, né? A gente prometeu que não ia falar sobre isso aqui, sobre educação, mas assim, a gente sabe do problema gigantesco que a educação tem. Mas nós buscamos, dentro do nosso espaço, né, fazer o melhor que nós podemos para fazer a diferença. E a gente vê que essas histórias, e muitos que estão aqui, né, ex-alunos nossos e alunos, eles fazem a diferença, com toda certeza. Em cada aula, em cada projeto apresentado, em cada atividade cumprida, eles fazem a diferença. E isso nos motiva, isso nos move a continuar fazendo aquilo que a gente faz, e a gente faz com muito amor. Somos entusiastas da educação, mas não somos, não negamos os problemas que existem. A única questão é que nós procuramos aí trabalhar essas histórias, trabalhar essas dificuldades de maneira positiva. Nós não nos conformamos com os problemas que acontecem no dia a dia. E a escola, voltando à escola, né? O que é escola? Lugar do quê?
É lugar de regra. Olha, caiu o S ali, Caiu gente. S, acontece. Eu juro que isso aí foi testado 87 vezes, que número 87 é o que eu estou usando ultimamente. Caiu o S. Mas, enfim, a escola é lugar de regras, é lugar de limites. Muros, proibições, sinal, limites. A escola é um ambiente em que constantemente a gente precisa, né, doutrinar, de certo modo. Esses limites eles são positivos à medida em que você insere esse jovem, insere essa pessoa num contexto social, e, no nosso caso, na educação profissional, num contexto organizacional mesmo. No entanto, às vezes, esses limites acabam inibindo a criatividade, a liberdade e tudo mais. Exato. A gente tenta fugir um pouco dessa questão de regras, no sentido do que ele acaba de falar, de inibir a criatividade do aluno, né? Oi, seja bem-vindo. Esse também é um veterano, nosso ex-aluno, Guilherme Akira. Seja bem-vindo. Às vezes, eles fazem projetos com tudo tão engessado, né? Tem que cumprir lá todas as etapas. A gente tenta impor essas regras, essas etapas, mas deixá-los livres para que eles façam aquilo que eles sentem que deve ser feito. E muitas vezes, professor, a gente pode fazer um negócio diferente no projeto? Pode. E é por isso que a gente tem projetos tão incríveis e magníficos naquela instituição da qual nós fazemos parte, e tem conhecimento de outros também que, né, têm essa mesma pegada da gente. A escola é lugar de desafios. Nós lidamos muito, na educação, nós lidamos muito, e nós procuramos fazer isso bastante nas nossas aulas, nossos colegas, a professora Luana também, que está fotografando, Sim, que ela também... hoje a professora Luana está de fotógrafa. Nós, como entusiastas da educação, buscamos sempre propor para eles desafios, né? Lidar com as limitações, com aquilo que já não sabe. E, infelizmente, de uns tempos para cá, nós temos recebido estudantes que, às vezes, se apavoram, né, que se desesperam ou que se sentem desmotivados diante daquilo que não sabe. E é o grande desafio nosso como professor, justamente reverter essa mentalidade. Aquilo que você não sabe não é algo que vai te inibir, mas sim algo que vai te desafiar a buscar novos patamares, a ampliar os seus horizontes. A escola é lugar de conflitos. Olha lá, gente, caiu mais um S. Mas ainda bem que a gente sabe ler. A escola é lugar de conflitos. Pessoas com ideias diferentes, de famílias diferentes, com crenças diferentes, valores diferentes, todos eles, né, agrupados num espaço menor, enfileirados, né, dentro de uma mesma proposta, mas não necessariamente no mesmo objetivo, porque as pessoas são diferentes, as histórias são diferentes, as narrativas são diferentes, e isso gera conflito. A escola é um ambiente de conflito. É lugar de medos, até para nós. Medo de falar em público. Gente, medinho. Medo de não conseguir, medo de não ser bonito ou bonita, medo de não ser competente, de não conseguir o emprego, de não poder ajudar o pai e a mãe. Medo de não fazer colegas. Medo de não fazer amizades, medo de não realizar seu sonho. É assim a escola. Exato. Mas também é lugar de sonhos. À medida que a gente transforma desafio, né, em sonho, à medida que a gente conhece o nosso sonho, se liberta, né, de amarras, porque muitas vezes a gente vive o sonho do outro, né? Eu vou fazer aquela profissão que dá mais dinheiro, eu vou fazer aquilo que meu irmão fez, eu vou seguir o caminho. Isso, às vezes, acontece na família, é natural, você já cresce numa família meio que vocacionada, mas será que esse é o seu sonho? E a escola tem esse papel, justamente por colocar, né, várias pessoas com histórias, com valores, com crenças no mesmo ambiente, ela serve também para alimentar sonhos. É lugar de esperança. Quantas vezes as inseguranças, os medos, os problemas, e aí você, no momento de desespero, encontra, sim, um ombro amigo, uma palavra acolhedora, e essa palavra acolhedora também pode vir de um professor, pode vir da Rita, né, a nossa inspetora de alunos. Não é inspetora de aluno, é a mãezona deles. Ela não é inspetora, deles, né? Mas ela é maravilhosa, ela é a mãezona. Então, esse acolhimento acontece na escola, essa possibilidade de enxergar coisas positivas diante dos problemas, das limitações, também acontece na escola. E esse projeto, para nós, ele é um sonho realizado, em realização, porque ele não tem fim, digamos assim, a gente vai continuar com isso até onde der.
E a nossa esperança em relação a esse projeto é que a gente possa, por meio dele, continuar motivando e inspirando pessoas. Porque algumas pessoas, né, que leram os livros que já foram publicados, disseram isso para nós. Poxa, eu não imaginava, né, que seria assim, que era tão difícil. Porque alguns conhecem, né, os donos dessas histórias. E a gente já tem uma série de outras histórias aí a caminho, e a nossa ideia é que justamente seja inspiração. Para nós é uma inspiração. A história de vocês, para nós, é uma inspiração, com certeza, porque a gente, cotidianamente, tem a oportunidade de aprender com vocês. Tenham certeza disso. É um lugar de crescimento. Mesmo diante de tantas dificuldades e tantos limites, o aluno que passa pela escola, ele sai diferente, né? O nosso objetivo com o projeto é demonstrar, tornar público as pessoas que entraram diferente do ponto de vista positivo, que aproveitaram as oportunidades, que passaram por todas essas transformações, que lidaram com todas essas dificuldades e saíram diferente. Toda oportunidade, toda situação é uma oportunidade de crescimento. E a escola também oferece, desde que haja, né, ousadia para aceitar os desafios. Em alguns momentos a gente precisa se conformar com as regras, mas às vezes a gente também precisa tentar mudar as regras do jogo, e a gente vivencia tudo isso dentro da escola. E a escola é lugar de conquistas e realizações. Gente, eu tenho alguma coisa com S hoje. Eu não sei o que está acontecendo com o S. É o terceiro S que cai hoje. Mas, enfim, conquistas e realizações. A escola também é um lugar disso. O nosso livro fala, basicamente, de conquistas e realizações. Mas é claro que a gente não tem a pretensão de, ao escrever a história de um jovem, ou de uma jovem, de dizer que ali acabou e que ele já encontrou o Olimpo, né? Já encontrou o patamar desejado. É claro que não, porque nós somos cada vez mais seres inacabados, né? A gente conquista um patamar, a gente alcança, né, a palestra na ESPM e depois a gente quer mais, não é isso? Essa é a ideia do nosso projeto. É verdade. E aí, o nosso sonho, ele começou numa palestra como essa. Obviamente não aqui nesse auditório maravilhoso, né? Mas começou numa palestra, quando a gente ouviu a seguinte frase: empreendedor é quem faz. Empreendedor não está relacionado a ter uma empresa, né? Não é quem tem uma empresa, não é empreendedor. Empreendedor é quem faz. E o que nós estamos fazendo para mudar a nossa realidade e a realidade de quem está ao nosso redor? O que nós estamos fazendo, né, para ser positivos, né, para inspirar pessoas com aquilo que a gente faz? Em educação fala-se muito de protagonismo, né? Que o aluno tem que ser protagonista, e esse nosso projeto ele vai de encontro com essa ideia, com essa linha de pensamento na educação, que é oferecer para cada pessoa que tem contato com esse livro a possibilidade de se ver no outro e de assumir as rédeas, né, do seu destino, do seu futuro. Hoje nós temos tantas possibilidades de conexões, tantas possibilidades de descobertas, e muitas vezes a gente acaba se sufocando porque a gente acaba ficando preso, né, em pequenas limitações, em pequenas realidades. Por isso a ideia do livro realmente é representar cada realidade, ou a maior parte, maior número possível de realidades, de modo que o jovem, que a pessoa que contempla esse trabalho, essa história, possa se inspirar. Histórias como a da Lígia, né, que sempre foi firme, perseverante diante dos desafios. Para ela, desistir nunca foi uma alternativa, porque a frustração de olhar para trás e ver o que deixou era muito maior do que o medo de superar do que o medo de superar as dificuldades. Esse aqui é um trechinho, né, de um dos livros, de uma das histórias, né, da Lígia, que é a ilustradora da coletânea. E a Mariana, que admite que não foi fácil no começo conviver com pessoas e realidades tão diferentes, mas que ainda assim conseguiu fazer amigos, e que as experiências foram muito importantes na formação de quem é hoje. Como também a de Mário, um adolescente que tinha sonhos de ter, né, o melhor carro, a melhor casa, muito dinheiro, mas, ao amadurecer, ele percebeu que não eram coisas tão importantes. Hoje, o foco está em oferecer conforto para sua família, fazer viagens, investir em estudos e em aprimoramento profissional. Então, aqui a gente tem 3 trechos, né, dos 3 livros que já estão publicados.
desses 3 jovens. Esse é o projeto. Esses são os bebês. É uma coletânea de livros chamada Mentes de Sucesso, com as 3 histórias, os 3 volumes. Né, como já falei, ilustração da Lígia Camolese, né, que está a história dela aqui no livro 3. Queremos, mais uma vez, agradecer a professora Denise Guaranha, que participa com a gente desse projeto como revisão. A professora Luana Aracre, que está hoje aqui como fotógrafa nossa, que sempre nos apoia nas nossas empreitadas. Ainda tem, não acabou, gente, está aqui, ó, tem um obrigado, né? Obrigados, porque somos nós 2. Quero agradecer a presença de vocês, quero agradecer a Patrícia, né, que para nós é uma inspiração, e a gente às vezes brinca, né, nós somos Lages, né, e Lages é gente que faz, não é? Muito obrigado. E aqui, pela um ano presença. depois, estamos realizando mais este sonho no auditório Philip Kotler. Muito obrigado pela presença Muito de obrigada. todos. Alunos, ex-alunos que a gente chama de veterano, as pessoas que viram a palestra, né, tiveram a curiosidade de conhecer, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Ai, gente, posso fazer uma coisa bem brega, que nem a Xuxa fazia? Mãe, um beijo para você, que minha mãe está lá em casa no tablet, Dona Lages, com 84 anos, está lá no seu tablet assistindo a gente. Mãe, beijo. Vou no embalo. Mãe, beijo. Muitíssimo obrigada a todos. Se alguém tiver alguma dúvida, se quiser perguntar alguma coisa, se quiser participar, é só falar, senão, né, nós vamos fazer as nossas selfies, não é, Bruninho? Faltou cabulou a faculdade hoje para vir aqui, né? O Ramon também. Tem um monte de aluno que cabulou a aula para vir aqui hoje, né? Não conta nada na escola, hein? É isso, gente. Muito obrigada. Isso, muito obrigado. Foi, né, filho? Foi.